Deus quer que eu seja feliz. Já ouviu essa fala alguma vez? Deus quer que eu seja feliz. E como as outras questões que nós já comentamos, superficialmente, aparentemente está certo. Porque, de fato, nós vamos ver isso na Bíblia hoje, Deus ele quer a nossa felicidade. Deus ele quer a nossa plenitude. Deus quer que estejamos bem. Mas essa declaração normalmente é utilizada no seguinte contexto: Deus quer que eu seja feliz. Logo, Deus não quer que eu sofra. E por isso, eu não preciso sofrer. Deus quer que eu seja feliz. Logo, Ele não quer que eu faça sacrifícios. Deus quer que eu seja feliz. Logo, Ele não vai querer que eu perca meu emprego porque aquele trabalho é contra a minha fé. Deus quer que eu seja feliz. Logo, Ele não vai pedir que eu faça nada que vá tirar a minha alegria, a minha felicidade. Já adianto para vocês a ideia de que, de fato, Deus quer que você seja feliz. De fato, Deus não gostaria que você passasse por problema nenhum. Mas o ponto não é esse, como a Bíblia apresenta. Eu já começo dizendo o seguinte para você: a noção de felicidade que normalmente as pessoas têm quando elas usam essa expressão é uma noção de felicidade desse mundo. Qual que seria a ideia? Uma felicidade que corresponde a eu ter tudo o que eu gostaria de ter e fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Eu sou feliz, então assim, pense numa criancinha, para você conseguir entender a analogia. E você vai perceber que normalmente é como as pessoas usam essa expressão. Eu penso em felicidade como? A criança ela quer comer um danoninho. Toma. Então, satisfiz a minha vontade. Estou feliz agora por conta disso. Eu não quero ficar sem assistir TV, Netflix ou o que for. Não, então pega, assiste, porque senão ela vai ficar triste, entende? A ideia de felicidade que normalmente as pessoas utilizam quando fala isso, é a ideia de satisfazer todas as vontades que a pessoa tem. Como se eu fosse feliz por não ficar ali insatisfeito ou por não ter nada que eu seja privado de ter. E aí eu retomo a ideia. Essa noção, ela é desse mundo, não é bíblica. Essa noção, ela não está presente na revelação de Deus. Eu já te adianto o seguinte: biblicamente falando, Deus não te promete esse tipo de felicidade em texto nenhum da Bíblia. Em nenhum momento Deus vai te falar que todas as vontades que você tem, tudo aquilo que você gostaria de fazer e viver, Ele vai te dar para que você se satisfaça. Pelo contrário, a Bíblia ela apresenta a realidade de que o mundo em que nós vivemos é um mundo em que aquele que é justo, ele sofre. E o injusto, sim, ele alcança aquilo que ele quer. O justo continuamente não consegue viver aquilo que ele gostaria de viver. Porque vivemos uma realidade em que, nesse mundo, nós não temos a supremacia de Deus, e já estudamos isso em outros momentos. Logo, quando você consegue tudo o que você quer desse mundo, você está alinhado à realidade que tem aqui. Uma realidade que está oficialmente contra Deus. Vamos ver alguns textos da Bíblia para você entender claramente do que se trata? Comece abrindo lá em Gênesis mesmo. Já estudei algumas vezes essas histórias com vocês, mas vou retomar só para você entender bem essa ideia. Em Gênesis capítulo 4, nós temos a primeira história humana após a queda, após o pecado, após a rebelião. E já nessa primeira história, nós temos demonstrado essa ideia de que nesse mundo, o justo, o servo de Deus, por vezes não acontecem as coisas como seria bom para ele. Pelo contrário, ele sofre. Antes de começarmos a ler, feche seus olhos, vamos fazer só mais uma breve oração e iniciarmos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta agora e pedimos a Tua iluminação para que possamos entender a Tua vontade. Te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis 4, então, nós temos a história de Caim e Abel. O que nós temos aqui? A descrição de um homem, Caim,
que é essencialmente um rebelde. Ele é um homem que não quer saber de Deus. Tanto é que quando você olha no verso 3, você vê Caim fazendo uma coisa que Deus não tinha pedido, ele fez o contrário. Deus tinha mandado trazer aqui um animal como oferta, Caim traz dos frutos da terra. E além disso, quando Deus ele o questiona sobre isso, Caim no verso 5 fica irado, revoltado, porque Deus não aceitou o que ele queria. Deus deixa claro para ele no verso 7 que ele não fez o que era certo, e por isso ele tinha sido rejeitado. Esse é Caim, o indivíduo que ele faz o que ele quer. Ele fica revoltado quando Deus não o aceita. Ele tem uma atitude de ímpio, né? Uma atitude de um rebelde, de alguém contra Deus. Do outro lado você tem Abel. Abel é um indivíduo que cumpre exatamente aquilo que Deus quer, que ele pede dele. Tanto que quando você olha no verso 4, a Bíblia fala que Deus se agrada de Abel e não de Caim. E aí quando você olha para essa realidade em que você enxerga um indivíduo que não quer saber da vontade de Deus, outro que cumpre a vontade de Deus, naquela ideia de que Deus ele quer que eu seja feliz, né? Na compreensão errada, você pensa o quê? Então quer dizer que aqui vai terminar a história em que Abel vai ficar bem. Deus vai proporcionar felicidade para ele. E Caim vai se dar mal, porque ele não quer viver o que Deus quer dele. E como termina a história? Você com certeza sabe. Termina com Abel, que é o justo, sendo morto por seu irmão, o ímpio, o injusto, o rebelde. E termina Deus sendo misericordioso com Caim e dando a ele uma marca para que ninguém o matasse como ele matou o seu irmão. Caim é o responsável por querer satisfazer toda a vontade dele. E isso o torna um rebelde. Mas ainda assim, ele é o que termina feliz essa história. Não completamente, mas feliz por satisfazer o que ele quer. Abel termina morto. Se você passar umas páginas da sua Bíblia, não precisa abrir agora, se você não quiser, você pode chegar na história de Jó. Jó é um homem, você consegue ver em Jó capítulo 1, temente a Deus, se livra do mal, íntegro, reto, um homem incrível. E aí você espera que Jó vai ser um exemplo de felicidade na sua história. Pelo contrário, temos Jó, esse homem maravilhoso, íntegro, reto, temente a Deus. E temos do outro lado Satanás, o primeiro rebelde, aquele que começa todo o posicionamento contra Deus, essência do que é ímpio. E aí você vê Jó como sendo aquele que vai sofrer toda a sua história, perder absolutamente tudo, não por algo que ele arrumou, que ele procurou, mas simplesmente porque esse mundo, ele traz infelicidade àqueles que são justos. Quer um outro exemplo bom? O próprio Jesus, o homem mais perfeito que viveu sobre essa terra, Deus encarnado, só fez o bem, viveu fazendo coisas incríveis. E apenas sofreu nesse mundo. Todos os discípulos de Cristo tiveram mortes cruéis. Todos os discípulos de Cristo viveram vidas sofridas aqui. Nenhum deles tiveram satisfeitas as vontades que poderiam estipular essa ideia de felicidade. Eu tenho o que eu quero, eu tenho tudo o que eu preciso para ser feliz. Deus não vai me deixar sofrer. Pelo contrário. O exemplo que nós temos na Bíblia não é de Deus falando o seguinte: olha, meu filho, você vai ser sempre feliz. Fica aqui do meu ladinho que eu vou te dar tudo o que você quer, vou satisfazer todas as suas vontades. Tampouco é que Deus faz sofrer essas pessoas. É que esse mundo em que nós vivemos faz o justo sofrer. Pelo simples fato de ser um mundo rebelde. Quando você constrói então essa ideia de que Deus ele quer que eu seja feliz. Deus não me deixaria sofrer. Deus não me deixaria passar por uma situação em que eu iria ter alguma dificuldade.
você está indo contra toda a noção do que a Bíblia apresenta. Porque todos os que foram servos de Deus aqui, Deus não os privou de sofrimento, embora não tenha causado sofrimento a nenhum deles. Deus os livrou em muitos momentos, mas não satisfez todas as vontades deles. E sofreram simplesmente porque esse mundo é injusto. A felicidade, ela não é na sua totalidade, nessa compreensão que às vezes se tem, para aqueles que são servos de Deus. Simplesmente, isso não existe. Outro ponto importante para você entender é o seguinte: durante todo esse período de história bíblica, não há um exemplo sequer em que Deus tenha relativizado a sua vontade em prol da felicidade humana. Vou falar em outras palavrinhas para você me entender bem. Em nenhum momento da Bíblia, você tem um momento sequer, em lugar nenhum na Bíblia, em que Deus vira e fala: Pedro, tudo bem, eu te falei para você não roubar ninguém, mas olha, eu quero que você fique feliz. Você gostaria tanto de ter, sei lá, essa roupa aqui que está lá, então pega, porque eu quero que você fique feliz. Sabe, Deus olhando e falando: eu falei para não fazer, mas como eu quero que você fique bem, faz. Não tem momento nenhum na Bíblia que apresente esse tipo de ideia. Eu vou ainda apresentar o que a Bíblia coloca diretamente. Estou primeiro mostrando aquilo que não tem lá. E não tem como eu abrir a Bíblia para te mostrar o que não tem. Mas a ideia é, durante todo o texto bíblico, você não tem um exemplo sequer em que Deus relativiza, torna relativa, deixa de lado a sua lei para virar para um filho dele e falar: tudo bem, deixe de fazer isso, porque eu quero que você fique feliz. Os servos de Deus são sim felizes, conforme a felicidade bíblica, e nós vamos ver isso. Mas não aquela felicidade deste mundo, de satisfazer tudo o que eu gostaria de ter. Deus não promete isso, Deus não entrega isso. E naturalmente no mundo que vivemos, por esse mundo ser essencialmente rebelde, os servos de Deus sofrem. É um parâmetro que nós encontramos. Sendo assim, Deus não relativiza a sua verdade, sua vontade, sua lei em momento nenhum para dizer: meu filho, o que importa é você ser feliz. Então não precisa, deixa isso daqui para lá. Deus age sim com misericórdia para aquele que falha e age com juízo para aquele que é rebelde. Mas nunca relativiza a sua lei. A realidade que nós temos na Bíblia é a realidade que, diante dessa quantidade de sofrimentos, diante da realidade triste desse mundo que vivemos injusta, o servo de Deus, ele alcança sim uma felicidade plena, bíblica, mas não porque Deus olha para a sua lei e fala: isso daqui não importa, se adequa aqui para você satisfazer a sua vontade. Pelo contrário. A felicidade, ela vem quando o crente, ele olha para Deus e ele decide se adequar à lei e à vontade de Deus. Quer ver isso? Abre lá em Salmos. Primeiro capítulo, um salmo muito conhecido. Olha como é apresentado para nós a noção de felicidade aqui nesse salmo. Algo que é ressoado quando Jesus ele fala das bem-aventuranças, ou das felicidades. Bem-aventurado, feliz, a mesma coisa. Só uma expressão mais antiga, mais culta. Olha como é apresentado pelo salmista para nós um servo de Deus feliz. Bem-aventurado, ou feliz, Salmo 1, a partir do verso 1. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A partir daí, ele vai dar a descrição de que esse homem é como se fosse uma árvore forte que não é derrubada, enquanto aquele que não se apega a Deus é frágil e voa com o vento. Mas você percebe, consegue ler comigo, que a felicidade ela não vem de uma adequação de Deus com a gente. É quando a gente olha para a vontade de Deus e fala:
isso daqui é bom demais para mim. Isso vai me trazer uma felicidade real, não a felicidade desse mundo. Eu quero isso para mim. E quando o homem que encontra isso, ele tem prazer na lei de Deus, ele medita dia e noite na lei do Senhor, aí ele se torna feliz. Percebe? Não é uma ação de adequação de Deus conosco. É uma adequação nossa a Deus. A felicidade bíblica, ela é alcançada por meio desse percurso, e não o contrário. E não é uma felicidade que significa, como eu disse, satisfação de todas as coisas. Vamos ler lá em Mateus, as bem-aventuranças de Jesus, as felicitações, as felicidades. Vai lá para Mateus, primeiro dos evangelhos. Jesus mesmo vai comentar e vai listar uma série de atitudes. Em Mateus capítulo 5, atitudes que representam, caracterizam aqueles que são felizes. E tente buscar essa ideia. Deus ele quer que eu seja feliz, por isso Deus não vai se importar se eu não fizer tal coisa. Deus vai entender. Deus quer que eu seja feliz, não que eu me sacrifique. Tente enxergar isso aqui. Olha as falas de Jesus, Mateus 5, a partir do verso 2. E Jesus, ensinando a eles, disse: felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, porque eles vão ser consolados. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Você ficaria feliz em ter que se humilhar? Em, ao invés de explodir, ser manso? Pelos padrões desse mundo não faz sentido isso. Olha o que ele continua. Felizes, verso 6, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos. Verso 8, felizes os limpos de coração. Felizes os pacificadores. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Parece com essa ideia, não, Deus quer que eu seja feliz. Então, não faz sentido, olha, se eu tiver essa postura, pensa num cenário, sei lá, do seu trabalho. Aí Deus fala para você ser uma pessoa honesta. Aí lá no seu trabalho você tem contato com alguém, e essa pessoa quer fazer ali alguma coisa errada, desviar dinheiro, fazer algo do tipo. E você sabe que se você não fizer isso, você vai perder seu emprego, você vai ser mal falado ali, vai ser rebaixado ali de posto. E aí pode ser que venha a ideia, mas Deus não quer que eu seja infeliz. Deus não quer que eu perca meu dinheiro, que eu recebo aqui nessa posição. Não parece fazer sentido quando a gente olha para essa ótica de Deus falando: felizes são os que vão ser perseguidos em meu nome. É totalmente oposto. E eu volto a retomar o ponto que eu comentei. Em nenhum momento da Bíblia você tem um exemplo sequer de Deus falando o seguinte: não, meu filho, faz lá, eu disse para não fazer, disse que seria ruim, mas faz, porque eu não quero que você sofra. Perceba, contudo, e eu volto a reafirmar, em nenhum momento aqui está dizendo que Deus vai fazer os seus filhos sofrerem. Em nenhum momento a Bíblia traz a ideia de que Deus ele tem prazer no sofrimento humano. Mas a Bíblia vai deixar claro que esse mundo, pela realidade que tem, ele torna a nós sofrimento. E diante disso, a felicidade ela é alcançada não por Deus satisfazer aquilo que nós queríamos ou relativizar a lei e a vontade dele, mas pela nossa atitude de entender que mesmo diante do sofrimento, eu prefiro a lei de Deus, eu prefiro sua vontade, eu prefiro servir a Ele, não importa o que isso custar, por duas razões que logo mais nós veremos. Isso é tão sério, tão forte, a ponto de termos falas divinas em que Deus ele deixa claro o seguinte:
aquele que pela razão que seja me rejeitar ou me negar, eu também o negarei. Quer ler esses versos comigo, para deixar bem claro? Abre aí sua Bíblia, Lucas, capítulo 12. Primeiro Jesus falando, depois a gente vai ver Paulo falando a mesma coisa. Lucas, capítulo 12. Jesus traz várias orientações aqui. E diante dessas orientações, ele vai nos dizer, a partir do verso 8 e 9, o seguinte: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O que significa negar a Deus? É trazer essa ideia de, se eu disser que sou cristão, se eu me portar como cristão nesse momento, eu vou perder alguma coisa. Vai ser pior para mim, então não vou fazer porque eu preciso disso. E se você tomar essa decisão de forma racional e escolher isso, está até tudo bem, porque você tem o direito de escolher. Triste é quando a pessoa justifica ainda essa atitude dizendo, mas Deus vai entender. E eu preciso te dizer isso porque a Bíblia deixa claro. Deus não entende. Ele entende racionalmente, intelectualmente, claro, mas não entender do jeito como normalmente se diz. Rei não entende a vontade do seu súdito de entrar em rebelião. Ele não vira e fala, não, tudo bem, ele precisava. Às vezes a gente trata Deus como se fosse um par, né? Como se fosse, sei lá, o cônjuge, que a gente olha assim e fala, não, mas vai entender que eu precisei fazer isso. A Bíblia não mostra essa realidade. Mostra, sim, que uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus e falha e não consegue, tropeça, Deus é muito misericordioso. Ele perdoa quantas vezes precisar, ele abraça, ele traz para perto. Isso é claro na Bíblia. Mas um rebelde que olha para a vontade de Deus e fala, eu vou fazer porque senão vai dar ruim para mim, e Deus vai entender porque Deus quer que eu seja feliz, deixo claro para você, porque a Bíblia deixa claro, não vai. Não existe isso. Estamos falando do Rei do Universo. Diante da rebelião, e isso é rebelião declarada, a Bíblia só apresenta que existe um caminho, juízo. Só isso. Ficou claro, né? Não estou falando de quem, como eu e você e todo mundo, quer fazer a vontade de Deus e vez ou outra tropeça, erra. Deus é misericordioso, perdoa, abraça, e a graça dele nos cobre sempre. Estou falando de quem tem uma atitude rebelde, de olhar e falar, não, está tudo bem, porque Deus não quer que eu sofra. Todo aquele que negar a Deus será negado por ele. Jesus deixou isso claro. Paulo também fala isso em Timóteo. Se você quiser ler comigo, você pode abrir lá em 2 Timóteo, onde orientando, né, o jovem pastor Timóteo, Paulo ele vai dizer para ele no capítulo 2 de 2 Timóteo, a partir do verso 11, o seguinte: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. E se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. A atitude que você tem diante desse mundo vai gerar repercussões da atitude de Deus diante de você. Não se engane com a ideia de que, não, Deus vai entender. Ele quer que eu seja feliz, então eu posso fazer isso ou aquilo e está tudo bem. Porque, pelo contrário, as orientações de Deus, e já vamos caminhando para o fim, são orientações que apresentam uma realidade de que os santos de Deus, os servos dele, sempre abriram mão de qualquer coisa em serviço ao Deus a quem eles seguiam. Jesus orientou isso por diversas vezes.
Quantas vezes Cristo ele disse, olha, abre mão de tudo que você tem, se necessário, e me siga. O jovem rico é um exemplo, né? Jesus falando, olha, pega tudo que você tem, se é tão apegado a riquezas, dá para os pobres. Em vários outros momentos, Jesus ele traz essas mesmas ideias. E eu quero ver um dos exemplos aqui com vocês. Exemplos em que Jesus ele orienta assim os seus discípulos e eles seguem. Olha para Lucas, capítulo 5. Você provavelmente conhece essa história, a história de um dos milagres mais importantes de Jesus. A partir do verso 1 de Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus está ali pregando, né, perto do mar da Galileia, e ele vê 2 barcos no verso 2, perto do lago ali, da praia. E os pescadores, quando estão descendo do barco, eles vão lavar as suas redes, porque eles não pegaram absolutamente nada. E então ele entra em um dos barcos, o de Simão, futuro Pedro, pede a ele que se afastasse um pouco da praia e vai ensinar naquele barco para as multidões. No verso 4 diz que quando ele termina de falar, ele diz para Simão, vai lá para longe, pega as suas redes, basicamente você vai jogar e vai pescar. Simão responde para Jesus, olha, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas, como o Senhor está dizendo, eu vou fazer isso. E eles vão, e o que acontece? Pega um monte de peixe. A Bíblia fala que as redes estão estourando, de tanto que eles conseguem. Jesus, ele abençoa esses homens, faz com que eles possam conseguir muita coisa ali, riquezas e etc. Mas como termina essa história? Olha o verso 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apodera de Pedro e de todos os que estavam com ele. Mas Jesus responde, no verso 10, não temas, daqui em diante você vai ser pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, eles deixam tudo ali e seguem Jesus. Fizeram a maior pescaria da vida deles. Estamos falando aqui de muito dinheiro. Mas esses indivíduos, por entenderem o chamado que Cristo continuamente faz, eles deixam tudo ali e vão seguir Jesus. A atitude que os discípulos de Cristo têm continuamente é de abrir mão do que for para servir ao seu Deus. Eu não estou dizendo que você precisa imitar a atitude deles. Era um contexto muito específico em que aquela atitude era necessária ali. O que eu estou tentando demonstrar para você é que, assim como Jesus, ele orientava os seus discípulos, eles viviam dessa forma, abrindo mão do que for, deixando para trás aquilo que fosse necessário, em prol do serviço ao seu Deus. E mesmo nesse contexto, esses mesmos discípulos continuamente declaravam que eles eram felizes. Não tinham nada, viviam em perseguição, viviam em sofrimentos. E aí depois você pode ler, se você quiser, Tiago, capítulo 1, verso 12. 1 Pedro 3, verso 14. 1 Pedro 4, verso 13. 2 Coríntios 12, verso 10 e muitos outros textos em que esses apóstolos viram e falam: somos felizes, alegres, mesmo abrindo mão de tudo, mesmo sofrendo qualquer coisa. Porque aí eu retomo com você e eu quero encerrar com essa ideia. Deus não te promete esse padrão de felicidade que esse mundo tem a oferecer, de satisfazer todas as suas vontades, de te deixar feliz com tudo que você gostaria. Porque esse mundo essencialmente é um mundo rebelde que está em contraponto com Deus. Deus não vai te satisfazer essas felicidades. E não se engane atrás da ideia que Deus quer que você seja feliz desse jeito. Ele não quer. E Ele não busca que você alcance esse tipo de felicidade. A felicidade que Deus tem a ofertar a você é uma felicidade que você alcança quando você entende que viver nesse mundo só te traz vazios. Que observar e meditar na lei de Deus
traz uma plenitude que só ali você consegue encontrar. Que a vida que Deus tem preparado para você, isso sim traz felicidade e alegria. Mesmo diante do sofrimento que esse mundo traz para aqueles que são justos. Mesmo diante da necessidade de, por vezes, sofrer em nome de Cristo. Entende? É esse tipo de felicidade que Deus ele assegura para nós. E já encerrando, em Mateus capítulo 6, eu já li outras vezes esse texto aqui com vocês, mas eu quero reler. Lá em Mateus capítulo 6, é nesse mesmo contexto em que Jesus vai dizer, a partir do verso 25, o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que você vai comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, elas não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? E qual de vocês, que ansioso que seja, pode acrescentar um pedacinho para a sua vida? Por que então vocês estão ansiosos, por exemplo, com o vestuário de vocês, no verso 28? Deus ele vai estipular a ideia de que você não precisa se preocupar com essas coisas. Quem se preocupa com isso, no verso 32, são aqueles que não têm Deus. Pois o nosso Pai Celeste, ele sim, sabe que nós precisamos e vai nos entregar tudo aquilo que é essencial para a nossa vida. Mas perceba que Jesus não está falando aqui de todas as alegrias desse mundo perturbado que a gente vive. Jesus está falando o seguinte: fique em paz que sim, eu vou te entregar aquilo que você precisa para viver bem, para viver feliz. E quando você perceber sua atitude perante mim mudar, você vai ter felicidade diante da realidade, mesmo que no sofrimento. Algo que começa de forma provisória, inicial aqui na terra, e vai terminar na eternidade que Deus tem preparado para nós. Uma eternidade que agora não mais com sofrimentos nem nada, mas Deus estipulando uma vida que você entende como sendo feliz aquele que a segue, e escolhendo segui-la. Na eternidade não tem essa ideia de, não, Deus quer que eu seja feliz, então eu vou fazer tudo o que eu quiser. Já estudamos isso aqui também outras vezes. Eternidade é para aquele que entendeu que viver conforme a vontade de Deus é melhor. E escolheu viver assim para o resto dos seus dias, que não terão fim. Em resumo, para você não sair daqui confuso, vou resumir, depois só ler mais um texto e a gente encerrar. Não se engane com a ideia de que haverá felicidade conforme os padrões desse mundo para aquele que é cristão. Deus não te promete isso. E é virtualmente impossível um cristão alcançar a felicidade deste mundo. Porque o cristão é convidado a abrir mão das suas vontades e paixões. E a felicidade desse mundo é te dizer: satisfaça tudo o que você quiser. O cristão ele encontra a felicidade quando ele entende que a vida que Deus quer para ele é muito melhor. E ele encontra a felicidade se adaptando à vontade de Deus. E não Deus se adaptando à vontade dele. É por isso que não faz sentido as ideias. Deus quer que eu seja feliz, então ele não iria querer que eu perdesse meu emprego por cumprir uma lei dele. Não faz sentido. Deus quer que eu seja feliz, então Deus não quer que eu faça sacrifícios. Não faz sentido. Até porque a história dos santos na Bíblia, dos servos de Deus, é a história de homens e mulheres que abriram mão do que for para servir a esse Deus. E eu reforço um ponto que eu tenho falado com vocês continuamente ao longo dessa série. Você tem o direito de escolher o que você vai fazer da sua vida. Mas, por favor, não se engane. Quer descumprir a vontade de Deus para alcançar alguma felicidade nesse mundo? É direito seu. Faça se você quiser. Não te aconselho, não acho a melhor ideia. Mas você é livre para fazer, Deus te dá a liberdade.
Mas não se engane com a ideia de que, não, Deus vai entender. Porque a Bíblia não ensina isso. Sim, o irmão Saulo está lembrando, né, da fala de Cristo, né, que esse mundo jaz na mão do maligno, o príncipe deste mundo está aqui. Todas essas ideias, esse mundo é complicado. Então, nesse contexto, lembre o seguinte: Deus te dá a liberdade de escolher o que você vai fazer. Mas diante da liberdade que você escolher, para aquele que é rebelde, resta juízo. Para o que é falho, resta misericórdia. Mas felicidade é uma atitude que você escolhe ter, quando mesmo diante dos sofrimentos, dos problemas, você decide estar com Deus, viver conforme a vontade dEle, para desfrutar de uma felicidade provisória aqui e depois de uma felicidade eterna no céu. Eu quero ler só meu texto favorito da Bíblia com vocês antes da gente terminar. Lá em Hebreus 11, Deus ele apresenta exatamente o exemplo desses homens e mulheres que viveram dessa forma. E eu quero te convidar a refletir sobre isso, a pensar se você tem a mesma atitude que esses homens e mulheres têm, porque essa é a atitude esperada de servos de Deus. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 13. É nesse capítulo que ele cita muitos homens e mulheres, demonstrando a vida deles. Homens como Abraão, que largou mão de tudo para poder servir a Deus. Homens como Abel, que nós lemos sobre ele. Pessoas que sofreram nesse mundo, mas que alcançaram essa felicidade conforme Deus ele estipula. E olha a atitude deles no verso 13 em diante, de Hebreus 11. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Eles não alcançaram sequer as promessas que haviam já recebido, mas morreram na fé, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, entendendo que são estrangeiros e peregrinos aqui, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A descrição desses homens e mulheres é a descrição de indivíduos que não vinham com esse papinho de que, não, Deus quer que eu seja feliz, então eu não vou abrir mão disso para servir a Deus. Eu não vou deixar de trabalhar no sábado porque Deus ele falou lá, não, eu tenho que pagar meus boletos. Eu não vou deixar de desviar esse dinheiro aqui porque senão eu vou ser demitido. Deus quer que eu alimente minha família. Deus quer que eu seja feliz. Não quer que eu faça sacrifício ou que eu sofra. De fato, o plano de Deus era que ninguém sofresse. O plano de Deus era que você não precisasse fazer um sacrifício sequer. Mas esse plano mudou lá no Éden. A gente decidiu pela rebelião. Quando esse mundo começou a se tornar injusto. Quando nós já nascemos querendo satisfazer vontades que nos levam à destruição. Infelizmente, nós mudamos esse plano. A lei de Deus, a vontade dele continua a mesma lá. E cabe a nós escolhermos, seguirmos ou não. E volto a dizer, te aconselho seguir, mas não quer satisfazer suas próprias vontades, ser feliz nos padrões desse mundo, é direito seu, querida. É direito seu. Só não se engane com a ideia de que Deus vai relevar e vai dizer que está tudo bem. Porque não vai. É muito ruim quando a gente se engana com ideias. A ideia de estudarmos essa série era exatamente a gente repensar, porque nós vivemos em um mundo hoje em que confundem muito as noções bíblicas para tentar mastigar um cristianismo que não é cristão.
um cristianismo que ilude as pessoas achando que estão servindo a Deus e que, na realidade, leva pessoas a não terem compromissos com Deus, a viverem como rebeldes mesmo dentro da igreja. E essa atitude é uma atitude que, infelizmente, leva à morte. Eu relembro a você o convite de refletir e pensar no seguinte: você tem o direito de escolher o caminho que você quiser. Só, por favor, não se engane, trilhando o caminho contrário ao que Deus quer, achando que está no caminho que Deus quer. Porque o fim dele vai ser o mesmo, você achando que está em um caminho ou outro. Infelizmente vai ser o mesmo. Pelo contrário, tenha uma fé sólida, racional, um compromisso com Deus como Ele espera de você, alcançando uma felicidade que aquele que medita na vontade de Deus alcança.